Momento EBD. Olá, estamos em mais um Momento EBD. Hoje com a sala Fundamentos da Fé Reformada, com o professor e diácono Aldo Paixão. Professor, em quem nós somos chamados a crer? Olha só, quando Jesus estava entre os discípulos, ele perguntou a Pedro. Aliás, ele perguntou aos discípulos, estavam especulando quem era Jesus. E aí Jesus perguntou, e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu, dizendo que ele tinha feito uma resposta muito boa, né, que tinha sido revelado por Deus. Então veja só, os judeus já criam em Deus, já criam nas profecias, ou seja, já existia uma palavra, só que eles tinham uma interpretação errada, né, acerca do que as profecias diziam. Então eles esperavam um Messias, talvez um Messias militar, que fizesse lá a rebelião, conduzisse o povo em rebelião contra o Império Romano. Então, Fernanda, assim, de maneira muito resumida, a gente diria que nós somos chamados a crer em Jesus Cristo, Cristo, o Filho do Deus vivo. Só porque, muitas vezes, isso não é o suficiente. Porque, como já dizia o meu companheiro professor Valzeni, ele dizia que a gente precisa, além de crer em Deus e crer nas coisas que Deus assim estabelece, crer da forma correta. Então, nós temos como assim, um fio condutor na nossa classe, lá, o credo apostólico, que é uma forma muito inteligente que o editor da nossa revista, o reverendo Ivan Gauss, ele se utilizou para que ele trouxesse para os estudantes, eu diria, a fé bíblica mais remota possível, né? Então, trouxe como criam os apóstolos, de modo que o credo já começa dizendo dos atributos de Deus, Deus Pai, né, Criador dos céus e da terra e tal, e Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus, que é virginal, no Espírito Santo, falar em todos os atributos e toda essa realidade do que foi a pessoa de Jesus Cristo, não só o Jesus histórico, fala da igreja, né, fala da ressurreição, da vida eterna. Então, na verdade, é importante que a pessoa que é chamada a crer em Jesus Cristo, ele crê em tudo quanto Deus determina que nós creiamos. E o credo apostólico, por exemplo, é uma forma bem sistematizada de nós aprendermos no que crer. A palavra batizar, ela também significa imergir. E nós batizamos pela aspersão. Por que batizamos pela aspersão? Fernanda, para explicar essa questão aí, eu vou usar duas referências bíblicas, certo? Eu não vou ficar só nas minhas palavras, não, porque senão eu não sou um teórico a respeito do original da palavra. Então, primeira referência, eu vou usar Números, capítulo 19. Olha só, no capítulo 19 de Números, há uma prática de purificação. Então, a gente precisa ler todo o capítulo, mas nos versículos 17 e 18, ele fala assim, para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente, num vaso. Um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos ou em alguém que foi morto ou que faleceu ou numa sepultura. Veja só, ele está dizendo que há um processo de purificação. A palavra batismo, na verdade, ela é muito o batismo é muito aplicado com esse propósito, né, de purificar. Havia batismo no tempo de Jesus de todo tipo, como ainda existe hoje, né? O pessoal às vezes pratica um esporte, tem um batismo da pessoa, né? O cara recebe uma cordinha, a capoeira tem as cordinhas, as cores.
Então, na verdade, batismo é uma palavra comum, né? Mas ela tem, sim, um significado no meio cristão muito especial. Então, está muito relacionado com purificação. Aqui nós temos uma situação em que um homem limpo, ou seja, alguém habilitado, ele toma o hisopo, né? Um arbusto muito comum naquela região, e molhará aquela água. Essa palavra molhará, segundo as pessoas que entendem de grego, é justamente a palavra que eles traduzem como batismo. É um mergulho ali. Mas olha só o que ele mergulha. Ele molhará naquela água o hisopo. Ou seja, não é a pessoa que será batizada, que será introduzida naquele líquido, naquela água. Entendeu? Então, ele mergulha sim, mas aquele arbusto, e então aspergirá sobre o objeto que será purificado. Então, será a tenda, ele coloca a tenda, ou o utensílio, ou sobre as pessoas que eles tiverem. Entendeu? Então, eu diria, essa pequena distinção que eu acho fundamental a gente entender. Então, batismo pode significar, sim, o mergulho, mas não da pessoa. Né? Não da pessoa. Agora, eu vou dizer bem franco. A igreja presbiteriana ela não faz questão do modo como as pessoas têm esse processo do batismo. Existem 3 modos, né? Que, além da aspersão e imersão, tem também a infusão. O que é a infusão? A pessoa fica com a parte do seu corpo na água, aí o sacerdote ou o suposto homem limpo pega uma cuia e joga sobre a cabeça da pessoa, que já está com os pés dentro d'água. Então, existem 3 formas de batismo muito comuns, mas a igreja presbiteriana ela aceita batismos de pessoas que são oriundas de igrejas bíblicas. Então, igrejas bíblicas que fazem o batismo por imersão ou por infusão são aceitas na nossa igreja. A igreja não batiza novamente. Não rebatiza. Entendeu? Não rebatiza. Por quê? Porque ela entende que esse modelo, esse modo, não diz muito. Agora, se tiver que brigar pelo que deve ser feito, o processo, em relação ao processo, se deve ser aspersão e imersão, eu acho que fica mais próximo à aspersão, porque sempre quando havia os processos de purificação, o sacerdote ele aspergia o líquido nas pessoas ou no objeto do batismo, ao invés de imergir. Eu tenho outra referência, se você tiver algum tempo, de Hebreus. Olha só, nós temos Hebreus 9:19. O 19 diz assim: porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Então é outra referência do Novo Testamento que alude a uma purificação por meio da aspersão, né? O batismo por meio da aspersão. Agora, mais uma vez, a nossa igreja ela não faz questão em relação ao modo. Nós temos a tradição de batizar por aspersão, mas aqueles que professam uma fé genuína, bíblica, são aceitos com o batismo de origem. E aproveitando, né, o gancho do batismo, por que batizamos crianças? Porque há espaço para o pé do batismo na igreja presbiteriana. A resposta você confere no próximo Momento EBD.